Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos fazer a leitura e o breve estudo dos versículos 17 a 26. Instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casa onde se comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar o estudo aqui, 1 Coríntios 11, de 17 a 26. Então nós estamos vendo aqui as instruções quanto à celebração da ceia do Senhor. O versículo 17 diz assim, Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Iniciamos o versículo 17 com o apóstolo Paulo repreendendo os irmãos de Corinto. Versículo 18. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Como já dissemos em estudos anteriores, e mais uma vez se confirma que esta carta de 1 Coríntios é uma carta resposta de Paulo. Ou seja, nós temos o entendimento que Paulo recebeu uma carta da igreja de Corinto e essa é a resposta que ele está dando, baseado nos questionamentos e nos relatos ao qual ele recebeu. Versículo 19. Porque até mesmo importa que haja partidos, que haja contendas, divergências entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Esse versículo ele é muito interessante e perigoso, pois Paulo afirma ser importante que os aprovados sejam reconhecidos. Mas quem vai julgar quem são os tais aprovados? Deveríamos ter a Bíblia como referência para isso, mas na prática, aqui no Brasil, em 2026, apenas a Bíblia não é mais suficiente para termos tais discernimentos. Fez-se necessário as constituições internas, as tradições e os usos e costumes, e esses se tornaram verdades, baseados na conveniência das instituições religiosas. Versículo 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. A falta de modos apropriados na observância da ceia transformou-a em algo bem diferente do seu propósito original. Mas qual era mesmo o propósito da ceia? Lucas 22, 19. Prestem atenção. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, Jesus dizendo, Evangelho de Lucas, isto é o meu corpo oferecido por vós.
Fazei isto em memória de mim. Versículo 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Nossa, parece que é difícil entender esse versículo, né? O que tem a ver a ceia do Senhor com alguém que tenha fome, alguém que se embriague? Vamos entender. Como esclarece o próximo versículo, a preocupação de Paulo não era com a embriaguez em si, mas com a humilhação do pobre. Mas não era só comer um pedacinho de pão e tomar um golinho de suco ali, já era? É preciso que essa distinção fique clara para compreendermos corretamente o restante da passagem. A ceia do Senhor simboliza, entre outras coisas, a unidade do povo de Deus. Aparentemente, os coríntios, que tinham mais recursos, impediam os menos favorecidos de se fartarem nos banquetes da celebração da ceia do Senhor. Mas quem que vai se fartar com um pedacinho de pão, 2 por 2 ali? Prestem atenção nos detalhes, meus irmãos. Esse comportamento demonstra egoísmo e uma contradição evidente quanto ao significado da cerimônia, apenas para deixar registrado e contextualizar. Aqui no Brasil, em 2026, temos igrejas que possuem área VIP e assentos reservados para autoridades. Parece mentira, ou até mesmo uma brincadeira de mau gosto, mas infelizmente é a mais pura verdade. Versículo 22. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Muito importante termos esse entendimento. Quando Paulo repreende a igreja de Corinto, ele está se referindo à sua atitude como um todo, e não apenas na ceia do Senhor. De que adianta ir na igreja, comer um pedacinho de pão e tomar um golinho de suco, se fora da igreja você não obedece, não pratica os mandamentos de Deus e os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo? Focando apenas no contexto da Santa Ceia agora. Como poderia haver tal distinção entre os irmãos se o ato simbólico que nós vemos nas instituições religiosas aqui no Brasil em 2026 leva apenas alguns poucos instantes e todos recebem o mesmo pedacinho de pão e o mesmo golinho de suco? Já pararam para prestar atenção nisso? Vejam a contextualização que nós fizemos no estudo anterior. Ficou claro que a ceia a qual Paulo se refere nesse capítulo 1 de 1 Coríntios não pode ser a mesma ceia que vivenciamos mensalmente nas igrejas nos dias de hoje. Não tem como ser a mesma. Veja o estudo que nós contextualizamos, o estudo anterior. Versículo 23. Veja o que Paulo continua dizendo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Cabe aqui refletirmos, meus irmãos. Será que o mandamento de Jesus nesse evento tão importante era realmente que nós fizéssemos esse ritual minimalista e extremamente breve em sua memória? Ou quando Jesus ordenou fazer isso em memória de mim,
ele estava se referindo a toda a sua trajetória, ensinos e mandamentos. Na sua opinião, o que representaria melhor a nossa dedicação e fidelidade a Jesus? Participar de um ritual de pouquíssimos instantes uma vez por mês ou viver conforme os seus mandamentos? Versículo 26, para terminar esse trecho de estudo. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Vejam, não é para simplesmente comermos um pedacinho de pão e tomarmos um golinho de suco, e aí já estamos anunciando a morte de Cristo. Quando ele fala anunciar a morte de Cristo, não é só sair falando por aí que Cristo morreu na cruz por nós, mas é contar toda a trajetória de sua vida, todos os ensinos que ele nos deixou para que nós vivêssemos conforme os seus ensinos, conforme os mandamentos de Deus, para a honra e para a glória do nosso Senhor. É isso que ele está querendo dizer. Ele, no caso Paulo, tá? Porque é Paulo que está falando aqui. Mas muitas vezes nós nos esquecemos qual é o verdadeiro sentido da Santa Ceia. Não é só comer um pedacinho de pão e tomar um golinho de suco. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.